Em 1942, uma única batalha lá na União Soviética mudaria o curso da Segunda Guerra Mundial. Para sempre. Vamos entender a fundo esse ponto de virada, Stalingrado. Olha, depois de varrer boa parte da Europa, Hitler lançou a Operação Barbarossa, que era basicamente a invasão em massa da União Soviética, lá em junho de 1941. O sucesso inicial foi avassalador. O Terceiro Reich realmente parecia que não ia parar nunca. A resposta para essa pergunta está em uma cidade que carregava o nome do arqui-inimigo de Hitler. Foi uma batalha que se tornaria, sem dúvida, o ponto de virada mais importante de toda a Frente Oriental. Ok, para a gente entender essa batalha, primeiro a gente precisa entender a obsessão por trás dela. Por que essa cidade, especificamente, o que tinha de tão especial ali? Bom, Stalingrado era um prêmio estratégico vital. Pensa só, um centro industrial gigante, a porta de entrada para os campos de petróleo e ainda por cima ficava nas margens do rio Volga, que era crucial. Mas, para Hitler, era mais do que isso. Era pessoal. Tomar a cidade que levava o nome do seu inimigo, Stalin, seria um golpe psicológico devastador para toda a União Soviética. O comando alemão estava muito, mas muito confiante mesmo. Eles esperavam que a cidade caísse rápido. Só que, como a história mostraria, eles subestimaram e muito o oponente e a brutalidade do terreno que eles estavam prestes a enfrentar. E essa confiança toda, essa confiança excessiva, acabou criando o cenário para um dos confrontos mais brutais da história da humanidade. Só que, ironicamente, essa destruição toda acabou criando o cenário de defesa perfeito. Os escombros e as ruínas de concreto armado tornaram quase impossível para os tanques alemães operarem direito, o que acabou favorecendo os defensores soviéticos. A batalha, que era para ser uma blitzkrieg rápida, virou um pesadelo. Uma luta urbana disputada casa por casa, esgoto por esgoto. Os soldados lutavam por cada metro de entulho, sabe? Em condições que a gente nem consegue imaginar. A ferocidade da resistência soviética era uma coisa de outro mundo. Os defensores transformaram cada prédio em uma verdadeira fortaleza. Sobre a luta pelo silo de grãos, um soldado alemão chegou a escrever no diário dele que o lugar não era ocupado por homens, mas por demônios que balas ou chamas não conseguem destruir. E essa resistência implacável foi reforçada pela famosa e infame Ordem número 227 de Stalin. Nenhum passo para trás. Na prática, isso significava que qualquer soldado que recuasse seria considerado um traidor. Unidades de bloqueio atiravam nos desertores, forçando uma mentalidade desesperada de lutar até a morte. Não havia outra opção. Agora, enquanto o mundo via uma cidade praticamente em ruínas, à beira do colapso, o alto comando soviético estava, em segredo, planejando um contra-ataque super audacioso. A estratégia soviética foi simplesmente brilhante. Em vez de atacar de frente o 6º Exército Alemão, que era uma tropa de elite, eles decidiram atacar os flancos, que eram os pontos mais fracos e que estavam perigosamente expostos. E a fraqueza que os soviéticos exploraram estava justamente aí, nesses flancos. Em vez de tropas de elite alemãs, eles eram defendidos por exércitos aliados, principalmente romenos e húngaros, que estavam mal equipados, com moral lá embaixo e espalhados por uma frente gigantesca e muito vulnerável. O ataque foi rápido, decisivo. No dia 19 de novembro, os soviéticos atingiram o flanco norte romeno. No dia seguinte, atacaram o sul. Em apenas 4 dias, as duas frentes se encontraram em Kalat. E pronto, os caçadores viraram a caça. O massivo 6º Exército Alemão estava completamente cercado. Quase 300 mil soldados do eixo agora estavam presos no que ficou conhecido como Kessel, ou o Caldeirão. Mesmo assim, Hitler deu uma ordem fanática. O exército deveria manter a posição. Render-se estava proibido. Ele prometeu reabastecer o exército pelo ar, uma promessa que a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, jamais conseguiria cumprir. A quantidade de suprimentos era muito maior do que a capacidade deles. E enquanto os suprimentos diminuíam, chegou um segundo inimigo implacável, o brutal inverno russo, que os soldados apelidaram de General Inverno. As tropas alemãs simplesmente não estavam equipadas para temperaturas tão extremas. As condições dentro do cerco eram um verdadeiro inferno. As rações foram reduzidas a míseros pedaços de pão, os soldados comiam os próprios cavalos congelados para sobreviver, doenças como tifo se espalhavam sem controle e, sem roupas de inverno adequadas, eles literalmente congelavam em temperaturas de até 40 graus negativos. Era, como um soldado escreveu, a vala comum da Wehrmacht. O fim era inevitável.
E as consequências desse fim remodelariam toda a guerra. Hitler tinha acabado de promovê-lo a marechal de campo. Talvez fosse uma sugestão para que ele se suicidasse, já que nenhum marechal de campo alemão na história tinha se rendido. Mas Paulus escolheu ser capturado. Com a rendição, 91 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros. E este é o número que sobreviveria aos brutais campos de prisioneiros soviéticos e que um dia veria a Alemanha de novo. Apenas 5 mil. Stalingrado não foi apenas uma derrota, foi um golpe catastrófico, irrecuperável, que colocou a Alemanha numa trajetória defensiva que só acabou em Berlim. A iniciativa na frente oriental foi perdida para sempre. Então, fica a pergunta. Foi um triunfo da estratégia soviética ou uma catástrofe que nasceu da obsessão de Hitler? A verdade é que provavelmente foi os dois. E Stalingrado permanece como um lembrete sombrio do imenso custo humano do fanatismo e do momento exato em que a maré da Segunda Guerra Mundial virou para sempre.